com Berlink Cantelmo, especialista em segurança pública e também secretário-geral da Comissão de Segurança Pública da OAB de Minas Gerais. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui no Poder Expresso. Já começo perguntando ao senhor sobre essa questão da Polícia Federal. O senhor acredita que ela vai ficar descapitalizada, como o governo está defendendo agora nesse momento? Boa tarde, prezada Gabriela. Boa tarde a todos os espectadores do SBT News, Poder Expresso. Olha só, eu acredito que todos que compõem o sistema de segurança pública precisam estar atentos a efetivamente melhor aplicação dos recursos públicos, não só em estruturação do ponto de vista investigativo e de contingenciamento do crime, mas também do ponto de vista de enaltecimento e valorização do material humano. Mas olha só, Gabriela, eu acredito que o ponto de entrave no PL antifacção de certa forma, até muito simples. E já vou aproveitar do espaço aqui para parabenizar o trabalho incansável que o DERIT tem desenvolvido na condução árdua da relatoria desse projeto, que não é fácil, sobretudo em razão do momento que o Brasil vive. Mas olha só, eu acredito que seja simples, por quê? Do jeito que saiu da Câmara, a Polícia Federal e a Receita, inclusive, sentiram que ficaram ali, de certa forma, de mãos amarradas em pontos-chave desse projeto. E a crítica central, Gabriela, seria que o texto, hipoteticamente, criaria brechas para depender da boa vontade de governadores em determinadas ações que, historicamente, são de responsabilidade federal, ali, especialmente quando o assunto envolve facções que atuam em vários estados ou até fora do país, né? E para a Polícia Federal, isso é visto como um risco direto à autonomia e ao ritmo das investigações. E do ponto de vista da segurança pública, sim, nós precisamos ter muita atenção com relação a essa perspectiva de atribuição investigativa institucional. E na nossa concepção, inclusive, outro ponto que certamente irritou muito as instituições de segurança pública foi a mudança na destinação do dinheiro e dos bens apreendidos, né? Antes, boa parte desses recursos retornavam para reforçar a própria estrutura federal que fez a operação, né? E no substitutivo aprovado, esse recurso passa a ser pulverizado para fundos estaduais e para o Fundo Nacional de Segurança Pública. O discurso dentro do governo é direto, inclusive, nesse sentido, né? E, obviamente, que se pautando por um contraponto ali à relatoria e à construção técnica legislativa do projeto, que isso tira combustível de quem mais atua contra facções no nível nacional. E de certa forma, do ponto de vista pragmático social, Gabriela, o que nós menos precisamos agora é de uma troca de narrativas ideológicas para subsunção desse projeto em lei, efetivamente pensando, né? Inclusive porque a Receita, por sua vez, lógico, teme ali perder força justamente onde mais pega pesado, né? Em todo esse arcabouço de contingenciamento do crime. E onde mais a Receita pega pesado? Na aduana, nas questões fronteiriças, no rastreamento de ativos, né, de valores. E, de certa forma, existem trechos ali do PL que, na visão, na concepção de quem defende efetivamente a autonomia da Receita, podem atrapalhar retenções, apreensões e aquele famoso perdimento rápido de bens, que é essencial, lógico, para cortar o fluxo financeiro do crime. E mesmo mantendo alguns instrumentos, talvez o jeito como o texto reorganiza tudo gera uma determinada insegurança em fragmentos de determinados tópicos, mas também em determinadas partes institucionais que vão ser frontalmente, objetivamente atingidas com essa materialização do PL antifacção em lei, né? E muitos entendem que, inclusive, determinados tópicos podem travar operações conjuntas. Mas, olha, afora todo o proselitismo político que permeia o PL antifacção, o que, de fato, nós precisamos, enquanto sociedade, é de um recrudescimento, de um endurecimento da autonomia policial, do resgate da autoridade policial. E quando eu estou falando de resgate da autoridade policial, eu englobo desde a perspectiva de execução operacional, a polícia judiciária, a inteligência, a interlocução de agências, sobretudo de inteligência, para que, ao final, o saldo disso seja
efetivamente um contingenciamento do avanço das organizações criminosas qualificadas no nosso país. Para finalizar, Gabriela, trocando em miúdos, tanto para a Polícia Federal e Receita e qualquer outro órgão, o texto aprovado, de certa forma, enfraquece alguns instrumentos originais propostos pelo governo, mas como também cria ruído entre quem precisa, em prol da sociedade, trabalhar junto, né? E na prática, eles enxergam o risco de perder autonomia, perder recursos e ainda depender de mais burocracia. Exatamente assim, o contrário do que seria necessário para enfrentar facções com alcance nacional nesse sentido. Doutor, como o senhor acredita que esse PL pode casar com a PEC da segurança? Olha, a PEC da Segurança Pública tem como ponto central, talvez, a estruturação do SUSP, né, do Sistema Único de Segurança Pública. E o PL Antifacção, por trabalhar toda esse background de alocação ou realocação, por exemplo, de recursos, de ativos apreendidos a fundos estaduais, mas também a fundos nacionais, e nesse sentido nós teríamos que englobar o Fundo de Segurança Pública, Fundo Nacional de Segurança Pública, que vai ser gerido pelo SUSP, pelo Sistema Único de Segurança Pública, como sendo concatenados, como políticas concatenadas. Então, lógico, né, na medida em que o PL Antifacção avançar em termos de tramitação, ele servirá para fortalecer a narrativa de que a proposta de emenda constitucional, chamada de PEC da Segurança Pública, também, de certa forma, precisará se materializar para que o PL Antifacção, que vem para regulamentar toda essa instrumentalização de combate ao crime organizado, tenha como um escopo de resguardo constitucional essa alteração proposta por essa PEC. E o senhor acredita que tem muito um viés político agora nesse momento? Porque muitos parlamentares têm falado que se não fosse um interesse político, talvez isso tramitasse mais rápido, fosse um texto melhor. Qual é a opinião do senhor como técnico agora neste momento? Olha, Gabriela, isso vem muito da característica do processo legislativo no Brasil, né? Infelizmente, nós vivemos sob uma perspectiva, inclusive hoje de uma maneira muito mais forte, de polarização entre interesses políticos e ideológicos. E é lógico que isso serve para contribuir para uma tramitação mais lenta e mais burocrática, mas, óbvio, que não deve deixar de acontecer sob o escopo de democratização do debate, do diálogo, incluindo, inclusive, a possibilidade, e muito bem acertada, da execução e convocação de uma audiência pública ou de várias audiências públicas. O grande problema disso tudo, do ponto de vista técnico-legislativo, é que o Brasil vive sob uma mania, sob uma conduta reiterada, Gabriela, de lançar e materializar proposituras legislativas em momentos de crise, a reboque de determinado imediatismo, a reboque de determinada urgência de tramitação. E isso é óbvio que serve para tirar a capacidade de maior capilaridade democrática, maior capilaridade discursiva, não só do ponto de vista técnico-legislativo, constitucional, mas também do ponto de vista social, com relação a determinadas camadas. Lógico, esse PL Antifacção, ele traz consigo determinadas especificidades que precisam ser muito bem tratadas. E hoje, mais cedo, eu assisti uma entrevista do senador Alessandro Vieira e entendi até como muito pertinente, porque, infelizmente, Gabriela, infelizmente, com lamento eu digo isso, as organizações criminosas começam também a difundir o seu nível de influência e interferência, até mesmo nos processos legislativos, além de tentarem e, em alguns aspectos, conseguirem também promover determinadas intervenções em esferas do poder. E quando eu estou falando de esfera do poder, eu falo do judiciário, eu falo do Ministério Público e falo também do poder político, na figura do poder legislativo e do poder executivo. Então, tudo isso demanda muita cautela na tramitação, mas a reboque dessa cautela nós não podemos provocar uma mitigação da democratização do debate, do diálogo, para chegarmos a um denominador comum de um projeto que, de fato, vai ser efetivo e eficaz no combate às organizações criminosas qualificadas. E se a gente for comparar com outros países, países desenvolvidos, como que este projeto pode parecer com os outros países, com esse combate às facções criminosas e talvez ao terrorismo também?
Primeiro de tudo, do ponto de vista regulador do Caixa. E quando eu estou falando de Caixa, eu estou falando de fonte de financiamento do crime organizado. Em determinados países, nós temos políticas muito bem implementadas nesse sentido, inclusive de rastreamento de determinados ativos que serviriam para subsidiar a atividade de organizações criminosas e o narcoterrorismo. Mas também, em paralelo, um aumento no efetivo das polícias no que diz respeito à execução do serviço operacional de repressão qualificada, sim, mas também um alto investimento na polícia judiciária. E quando eu falo de polícia judiciária, eu estou falando de polícias civis, eu estou falando de polícia federal, de agências de inteligência, enfim, para maior condição de respaldo de monitoramento das atividades dessas organizações criminosas, para tentarmos criar um ambiente de previsibilidade de determinados movimentos a fim de combatê-los. Berlink Cantelmo, muito obrigada pela participação do senhor aqui no nosso programa, por todos os esclarecimentos neste momento que é de extrema necessidade, né, para o público ficar entendendo, saber ponto a ponto e principalmente um ponto técnico como o senhor tem apresentado aqui para a gente. Obrigada, uma ótima semana e um ótimo feriado também. Ô, Gabriela, eu quem agradeço, adoro falar ao Poder Expresso, contem sempre comigo. Fiquem com Deus, um excelente feriado. Obrigada.